Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia, esse livro que é um repositório de sabedoria, é um baú de tesouros que a gente tem nas mãos e não sabe usar. Para que a gente entenda melhor esse todo processo da Bíblia e que possa aproveitar melhor, estou fazendo esses vídeos. Eu convido vocês a se juntarem a mim a esse estudo fascinante. Hoje nós vamos ver os livros históricos. Nos vídeos anteriores, depois vocês podem procurar na playlist, nós vimos que, de maneira geral, o Antigo Testamento vai ter três tipos de livros. A gente pode dividir em livros históricos, que vão falar sobre a história, livros poéticos, que trazem poesia, e livros proféticos, são profecias, são conhecimentos de coisas que estão por vir ou também coisas que são a vontade de Deus. Isso é o sentido de profeta, aquele que fala em nome de Deus e que eventualmente tem visão de coisas futuras. No Novo Testamento, nós vamos ter também três tipos de livros: livros históricos, que vão falar sobre história, os livros, as epístolas paulinas. O que são epístolas? São cartas paulinas de Paulo, cartas de Paulo, e epístolas gerais, que são aquelas cartas escritas por outros autores que não Paulo. Para condensar a história da Bíblia, podemos dividir a linha histórica em 12 eras principais: 9 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Ah, mas eu já vi diferente, eu já vi. Não tem problema, isso aqui não é uma regra, uma fórmula mágica, não. É só um apanhado para que a gente entenda melhor e tenha uma visão panorâmica da Bíblia. Esse livro no qual eu me baseio vê dessa maneira. Outros livros, outros autores podem enxergar de maneira diferente, não invalida, não é um certo e outro errado, são maneiras de nós entendermos. Então, a linha histórica, 9 eras no Antigo Testamento, 3 eras no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver a era da criação. Criação do quê? Do mundo e do homem. A segunda era dos patriarcas. É o nascimento do povo hebreu por meio de uma família de patriarcas, cobrindo um período de 200 anos. Abraão, Isaque e Jacó. Terceira era, Êxodo. Êxodo, né, fuga em massa do povo hebreu quando escapa de mais de 400 anos de escravidão do Egito. A gente vê, né, Moisés tirou o povo hebreu do Egito, mas às vezes a gente não tem ideia que esse processo de escravidão demorou 400 anos. A quarta era é a era da conquista. O que eles conquistaram? A terra prometida ao povo hebreu. Quem que prometeu essa terra? Deus, né? Quando eles saíram do Egito. A quinta era é a era dos juízes, período de 400 anos, durante os quais Israel foi governado por juízes. A grosso modo, eles disseram: não, olha, todos os povos em volta possuem reis, nós queremos um juiz para nos governar. Então foi a era dos juízes, durou 400 anos. Depois veio a sexta era do reinado. É um período também de 400 anos, durante os quais Israel se torna uma nação completa, dominada por uma monarquia. Então, a princípio, era uma nação governada por Deus. Aí eles disseram: não,
mas todo mundo tem quem julgue, quem governe, nós queríamos um juiz. Pois bem, foi dado a eles juízes, 400 anos. Depois, não, olha, um juiz já não é legal, nós queríamos um rei, mais 400 anos de reinado. Sétima era, exílio. É um período de 70 anos, durante os quais os líderes de Israel vivem no exílio, com a nação tendo sido conquistada por países estrangeiros. Oitava era do Antigo Testamento é o retorno dos judeus exilados para Jerusalém, a fim de reconstruírem a cidade de Jerusalém e o templo. E nona era, silêncio, período de 400 anos entre o fechamento do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento. Então, essas eras foram as eras do Antigo Testamento. Então, na era da criação, nós temos o Jardim do Éden, Adão é criado, fica mais aproximadamente, supõe-se que fique perto da convergência, né, da junção dos rios Tigre e Eufrates. A era dos patriarcas, aonde ela aconteceu? Abraão migra de Ur, perto do Éden, para Canaã, aonde ele e os outros patriarcas vivem até a época da escravidão do Egito. Deem uma olhadinha no vídeo Geografia do Antigo Testamento, vocês vão entender, né, na parte de mapa, onde é que fica essa coisa toda. A terceira era, Êxodo, durante uma fome severa, os israelitas migram, eles vão até o Egito e lá eles são escravizados durante 400 anos. A era da conquista, Josué lidera a conquista da terra prometida em Canaã. Então Moisés tirou o povo, né, libertou de 400 anos de escravidão no Egito, levou até a terra prometida e Josué consolida, né, a conquista dessa terra prometida. A quinta era dos juízes, os israelitas vivem em Canaã sob um sistema tribal pouco centralizado, dirigidos por juízes nos próximos 400 anos. A época do reino, com a formação de uma monarquia formal, a terra agora é chamada pelo nome nacional de Israel. Aí, como é que ela chamava antes? Canaã. Exílio, por causa do julgamento por corrupção moral nacional, Israel é conquistada por nações estrangeiras, finalmente forçando seus líderes a 70 anos de exílio na Babilônia. O retorno, que eu já falei, quando eles voltam para reconstruir a cidade de Israel e o templo. Os israelitas exilados ganham a permissão de voltar a Jerusalém para reconstruírem a cidade e o templo, mesmo permanecendo sob o domínio da Pérsia, eles permaneciam escravos. E o silêncio. Apesar de o domínio da terra mudar da Pérsia para a Grécia e Roma, Israel tem a permissão de adorar em Jerusalém sem problemas durante os próximos 400 anos. Então, nós vimos rapidamente as eras históricas do Antigo Testamento. Nós vamos só recordar que o domínio de Roma sobre Israel começou 63 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, quando Jesus veio, o local, né, onde ele veio, Israel era dominada pelo Império Romano, e esse império manteve esse domínio até o século IV da nossa era. É uma visão bem rápida, só para a gente entender basicamente a sequência histórica do que aconteceu
no Antigo Testamento. Então, revendo: criação, patriarcas, êxodo, conquista, reinado, exílio, retorno e silêncio. A visão panorâmica bem rapidinha, para que depois a gente possa entender melhor os detalhes. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quando eu postar um novo vídeo, vocês vão ser avisados. Curtam, compartilhem, deixem suas sugestões. Até o próximo. Muito obrigada.